Segunda aos Coríntios 5, 1 a 10. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser vestidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar no Senhor. Por isso, e também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Até o versículo 10, você pode assentar, meu querido. Você deve ter acompanhado, mas eu confesso que fiquei chocado com o que aconteceu ao embaixador russo na Turquia, o Andrei Karlov, no dia 19 de dezembro. Ele estava numa galeria de arte em Ankara, a capital da Turquia. O embaixador estava visitando a galeria para inaugurar uma exposição, quando repentinamente, diante das câmeras, ele foi brutalmente atingido por um homem que trabalhara na polícia turca e que, agindo como se fosse um segurança, sacou uma arma automática e atingiu o diplomata com vários tiros. Após disparar contra o embaixador Karlov, Altintas, o atirador, fez um discurso. Ele disse basicamente o seguinte: não se esqueçam de Alepo, não se esqueçam da Síria, a menos que todos nós estejamos seguros, vocês não sentirão segurança. Saiam, todos aqueles responsáveis por essa opressão e tortura pagarão por isso. Depois de dizer essas palavras, Altintas gritou: Allahu Akbar, Deus é grande em árabe. E logo depois ele foi morto pelos seguranças que estavam presentes ali naquela galeria. Naquela segunda-feira, o embaixador russo, Andrei Karlov, saiu de casa para trabalhar, sempre fazia, saiu de casa para cumprir a sua agenda com naturalidade. A última coisa que ele ou qualquer outra pessoa poderia esperar era que ele fosse brutalmente assassinado em público, numa galeria de artes na capital da Turquia. É a última coisa, algo inesperado, até porque normalmente ninguém entra armado senão seguranças, senão profissionais da área. E aí o Altintas entrou armado porque ele foi policial trabalhar na polícia turca e ele ainda estava com o antigo crachá, apresentou o crachá e acabou entrando armado por causa disso. Mas o Karlov não esperava, certamente ninguém esperava que uma tragédia como aquela acontecesse. E aí? Será que Karlov estava preparado para morrer? E você? A gente olhando para o infinito assim, e aí a gente só pensa no que deve estar passando a cabeça, né? Você está preparado para morrer? Ou você tem medo da morte? Eu sei que muita gente tem medo da morte, fundamentalmente porque muitos temem o desconhecido, não sabem o que enfrentarão depois do último suspiro. Eu já afirmei isso em algum velório. A morte é sempre um tema desconfortável, desconcertante. Por exemplo, ninguém estragaria a cerimônia de casamento falando sobre morte.
Ninguém estragaria um aniversário, festa de aniversário de 15 anos de uma debutante falando sobre morte. Ninguém estragaria determinadas celebrações falando sobre esse tema. E até mesmo quando nos reunimos numa cerimônia fúnebre, tratamos a morte de maneira reverente. O tema é tratado como reverente. As coisas nos levam a isso, inevitavelmente. No entanto, entendo que aqueles que conhecem o Senhor Jesus e a Ele pertencem não precisam temer a morte. E nesse sentido eu não estou sozinho. O apóstolo Paulo pensava exatamente dessa maneira e ele afirma que não temia a morte. No texto que lemos desta noite, ele explica as razões pelas quais não temia a morte. Razões estas que precisam, na verdade, arrancar do nosso peito qualquer terror, qualquer temor sobre a morte. Eu quero pensar sobre 4 razões apresentadas pelo apóstolo Paulo que explicam por que não temia a morte, porque nós não precisamos temê-la também. A primeira razão se encontra nos 4 versículos iniciais. Eu queria que você lesse comigo apenas o versículo 1, que me servirá de gancho para a verdade que vamos destacar. Vamos ler todos juntos? Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna dos céus. Primeira razão porque Paulo não temia a morte. Paulo não temia a morte porque acreditava na eternidade. Essa era a convicção que tomava conta do coração do apóstolo Paulo. Ele usa figuras de linguagem para falar sobre o corpo, sobre a morte, e ele chama o nosso corpo de casa, chama o corpo de tabernáculo. E Paulo, sendo judeu, sabia, e qualquer judeu saberia o que ele queria dizer com o tabernáculo. Era uma tenda que era desarmada sistematicamente a cada mudança. Então o tabernáculo normalmente não permanecia no mesmo lugar. O que ele está querendo dizer é exatamente que a vida é provisória. Ele compara o corpo a essa coisa provisória, fácil, frágil, melhor dizendo. Ele diz que mesmo que o nosso corpo envelheça, numa quadra ele vai falar sobre isso, se deteriore, ainda assim Deus tem preparado um novo corpo para nós, ou melhor, um corpo restaurado. Essa promessa de um corpo restaurado é uma promessa, é um privilégio destinado apenas àqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Paulo diz: se a nossa casa terrestre se desfizer, temos um edifício. É o que ele diz no versículo 1. Percebe? Ele está usando essa figura de linguagem para falar sobre corpo, morte, ressurreição. Ele diz que a tenda é provisória, o nosso corpo é provisório, transitório, enfraquece, se debilita, nós enfermamos e nós morremos. Mas por causa de Jesus, o apóstolo Paulo salienta que nós temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. E isso pode significar 2 coisas. Paulo pode estar falando sobre a nossa ressurreição, portanto receberemos um novo corpo, como ele faz referência em 1 Coríntios 15 de maneira exaustiva, ou ele pode estar fazendo referência ao lar celestial, ao lugar que Jesus vai preparar para aqueles que nele creem. Independentemente de qualquer coisa, se Paulo está se referindo aqui nos 4 versículos iniciais sobre o edifício como um lar celeste, ou um novo corpo, um corpo ressurreto e transformado, independentemente de uma posição ou de outra, o certo é que temos que a garantia de que a morte não vencerá, a morte não tem a última palavra. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 2 que aspirava o lar celestial. Paulo revela que não tinha olhos fitos na terra, mas tinha olhos fitos nos céus da eternidade. Por isso ele aspirava o dia da volta de Jesus, para que finalmente o céu se tornasse uma maravilhosa realidade. E ele diz que quando partirmos e estivermos diante do Senhor, no versículo 4, o mortal será revestido pela vida. Paulo não anseia apenas o glorioso dia
mas ele sabia que naquele glorioso dia, seu corpo ressurreto será revestido da imortalidade, conforme ele diz em 1 Coríntios 15, 53 e 54. Portanto, Paulo não temia a morte, porque ele acreditava na vida eterna garantida por Cristo Jesus. Como temer a morte, quando temos a certeza de que a vida não acaba aqui e que temos garantia da ressurreição e da vida eterna em Cristo Jesus? Por isso que Paulo não temia a morte, tinha certeza da ressurreição naquele glorioso dia, quando o corpo seria transformado. Segunda razão porque Paulo não temia a morte, versículo 5, leia comigo, vamos lá todos juntos? Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Nossa, 5 pessoas dele. Dá até para perceber quem ele é. Vamos ler todos juntos? Queria ele ouvir mesmo, pode soltar a voz, não precisa ter vergonha não. Vamos lá? Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o pendor do Espírito. Paulo não temia a morte, porque a presença do Espírito Santo trazia garantia da ressurreição, da vida eterna, do lar celestial. A confiança inabalável do apóstolo Paulo acerca da posse do glorioso corpo da ressurreição não estava firmada essa confiança na areia movediça dos sentimentos humanos, mas na rocha firme da própria ação de Deus. O próprio Deus nos preparou para essa gloriosa esperança, dando-nos o penhor do Espírito. O verbo preparar, usado pelo apóstolo Paulo aqui no versículo 5, Deus quem nos preparou para isto, pode ter o sentido de trabalhar diligentemente com uma pessoa ou numa pessoa, como alguém que instrui, treina o estudante, preparando para a formatura e para o trabalho. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que ele não temia, porque ele sabia que Deus estava trabalhando na sua vida para que ele pudesse chegar a experimentar aquele glorioso dia, quando os mortos ressuscitarão, porque o Senhor Cristo Jesus é o Cristo redivivo. E aí ele diz: olha, o Espírito Santo é a garantia, é o selo, é o penhor da nossa salvação e da nossa ressurreição. Amém. E o agir diário do Espírito Santo na nossa vida é uma prova inequívoca de que algo maravilhoso nos espera depois do último suspiro. Portanto, Paulo não temia a morte, porque ele acreditava na vida eterna em Cristo Jesus. Paulo não temia a morte, porque ele tinha certeza de que Deus estava trabalhando em prol da vida eterna. E mais do que isso, Deus o selara como o Espírito Santo que garantia a ressurreição dentre os mortos. Essa era a certeza de Paulo. Como temer? Se o Espírito Santo estava no seu coração, confirmando que ele pertencia a Jesus e, portanto, ressuscitará no último dia. Paulo não teve a morte, porque foi selado pelo Espírito Santo. Tinha a garantia de que a morte não tem a última palavra. Terceira razão, Paulo não temia a morte, porque aprendeu a viver pela fé. Aprendeu a viver pela fé. Falar sobre a morte com segurança, queridos, não é fácil. Mas Paulo fazia isso com enorme facilidade, porque ele confiava nas promessas do Senhor. E ele aprendera a viver não pelo que via, mas pelo que cria. Leia comigo o versículo 6. Vamos ler todos juntos? Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Não sei se você percebeu o que Paulo diz. E ele diz o seguinte: olha, nós andamos pela fé. Meu querido, quem deseja viver apenas pelo que vê, pelas experiências concretas, tangíveis, palpáveis, a morte sempre será assustadora. Mas aqueles que aprenderam a viver pela fé, confiando plenamente no Senhor da glória, que sustenta, dirige e abençoa a sua vida, esses não temem a morte, porque creem que a
E se a morte vier, ele tem certeza de que estará na presença gloriosa do Senhor. Amém. Ele diz no versículo 8 que ele tem plena confiança. E é interessante quando ele diz o que ele diz no versículo 8, porque essa afirmação dele nos remete a Filipenses 1, 21 a 23. Veja o que ele diz no verso 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos, verso 8, livro 6. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo o quê? Deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele diz isso lá em Filipenses 1. Porquanto para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo tinha tanta certeza de que estar em Cristo era algo maravilhoso, que ele afirma que se tivesse que morrer, ele preferia morrer para desfrutar plenamente da gloriosa presença do Senhor. Afinal de contas, como diz a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 32, quando fala sobre os servos de Deus depois da morte, da ressurreição, o capítulo 32 traz o seguinte: o corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó, ele é a corrupção, mas a alma deles, que nem morre, nem dorme, como dizem os adventistas, tendo uma substância imortal, volta imediatamente para Deus, que é Deus. A nossa confissão de fé afirma que nós não dormimos lá no túmulo, o corpo fica lá, mas a alma não dorme no túmulo, como defendem a escola os adventistas. Na verdade, nós temos uma alma imortal, e eles dizem que aqueles que não estão em Cristo, a alma deles será aniquilada, e a Bíblia não diz isso, não haverá aniquilação da alma. Aí a nossa confissão de fé, vou ler, ele diz: o corpo dos homens depois da morte volta ao pó, vê a corrupção, mas a alma deles, que nem morre nem dorme, tendo uma substância imortal, volta imediatamente para Deus, que é Deus. A alma dos justos, sendo aperfeiçoadas em santidade, a alma desses é recebida no mais alto dos céus, onde eles contemplam a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. A alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormentos e em trevas espessas, reservada para o juízo do grande dia final. Portanto, na perspectiva da nossa confissão de fé, à luz das Escrituras, nós não precisamos temer a morte. Podemos viver pela fé, porque depois da morte estaremos na gloriosa presença do Senhor, desfrutando já das bênçãos eternas reservadas àqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Amém. E Paulo apresenta uma quarta razão pela qual ele não temia a morte, nos versículos 9 e 10. Por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis. O que importa é que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo temia a morte porque sabia o que lhe esperava da eternidade. Paulo não temia a morte porque sabia que aqueles que vivem de modo digno do Evangelho de Jesus serão inclusive recompensados pelo Senhor da igreja. No versículo 9, Paulo diz que vivia para a glória de Deus. E afirma que o propósito da sua vida é glorificar ao Senhor. Por isso ele diz: olha, quer presentes, quer ausentes, nós vivemos para agradá-lo. Nós queremos ver para honrar a Deus, para exaltar o seu glorioso nome. E aí ele encerra no versículo 10, dizendo que sabia que aqueles que vivem no Senhor receberão a inacessível coroa da vida eterna. Mas Paulo tinha certeza de que aqueles que vivem para o Senhor não apenas receberão a coroa da vida eterna, mas eles comparecerão diante do tribunal de Cristo Jesus, não para condenação, mas para receberem a recompensa pelo que fizeram durante a vida. Aquilo que normalmente a gente chama de galardão. É o que o apóstolo Paulo faz referência aqui. Estaremos salvos, definitivamente salvos, mas teremos a oportunidade de receber galardão diante do tribunal de Cristo. Compareceremos ali não para condenação, mas para recebermos recompensa destinada àqueles que fizeram
bem durante a vida. Paulo não temia morte, porque sabia o que lhe esperava na eternidade. Ele sabia que havia vida eterna, ressurreição e até mesmo galardão para aqueles que vivem para o louvor da glória do Senhor. Meu querido, nesse parágrafo, o apóstolo Paulo nos ensina até a conseguir encarar a morte, sem medo. E ele prova isso apresentando 4 razões. Ele não temia a morte, porque cria na vida eterna. Ele não temia a morte, porque sabia que a presença do Espírito Santo garantia a vida eterna. Ele não temia a morte, porque ele aprendeu a viver pela fé. Ele cria nas promessas do Senhor, não pelo que via, não pelas circunstâncias, mas ele cria que Deus estava guardando um tesouro até glorioso dia. Paulo não temia a morte, porque sabia o que esperava na vida eterna. Afinal de contas, ele vivia para a glória de Deus. Aqueles que vivem assim serão recompensados pelo Senhor da igreja. E aí? Eu comecei falando sobre o cartório e perguntei: você está preparado para morrer? Talvez você não saiba, mas você não precisa ter medo da morte. Mas para que alguém não tenha a morte, para alguém esteja preparado para enfrentar a morte, sem medo, sem sobressalto, sem sustos, esse tal precisa tomar algumas decisões radicais. Esse tal precisa entregar a vida ao Senhor Jesus. Esse tal precisa começar a viver pela fé as promessas do Senhor. Esse tal precisa viver de modo digno do Evangelho de Jesus. Quando pertencemos ao Senhor, aprendemos a viver pela fé e vivemos de modo digno do Evangelho de Jesus, não precisamos temer a morte, porque sabemos para onde iremos. Voltaremos para a casa do Pai, voltaremos para o lar preparado pelo Senhor Jesus para aqueles que aguardam a sua gloriosa vinda. Meu querido, você não precisa temer a morte, mesmo que ela venha repentinamente, mesmo que ela venha de maneira mais dramática. Ainda assim, você não precisa temer a morte, porque aqueles que pertencem a Jesus estão seguros nas suas poderosas, gloriosas e graciosas mãos. Portanto, ao invés de viver assustado, viva cheio de esperança, porque depois do último suspiro, aqueles que pertencem a Jesus voltarão para casa, voltarão para o lar. Que essa seja a esperança do seu coração. Que essa seja a esperança da sua vida. Viva dessa maneira, para o louvor da glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém.